O jornalista Guilherme Palese, o Guipa, foi quem deu uma informação de que Fernando Diniz estaria interessado no Ganso e mandou um vídeo especial aqui para o nosso canal, revelando todos os detalhes. Xiii! Deu treta, hein? O Pedrinho bloqueou o Jornal dos Esportes, que se manifestou de maneira revoltada. Torcedor vascaíno que está em Brasília, ingressos para o jogo diante do Botafogo estão à disposição na bilheteria do Mané Garrincha. O Vasco está chegando por aí hoje à tarde. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, juntos! Vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. O Vasco está seguindo para Brasília. Chega na tarde de hoje e vai ficar no Hotel B. Já disse isso aqui, hotel que normalmente recebe a seleção brasileira. Mês pesado para o Vasco. Joga amanhã contra o Botafogo às 6h30 no Mané Garrincha. Segue para o Equador. Na terça-feira entra em campo em Quito pela Copa Sul-Americana. Volta para o Rio. No sábado encara o Grêmio em São Januário. Depois na terça o jogo da volta da Sul-Americana. E no domingo o Internacional em Porto Alegre. Bom, para o próximo mês teremos ainda, além dos jogos do Campeonato Brasileiro, partidas pela Copa do Brasil. Os duelos diante do CSA, o primeiro no Rei Pelé e o segundo em São Januário. Ainda teremos, se Deus quiser, os jogos da Sul-Americana com o Vasco avançando. E deverá ser assim até o final do ano, com mais um detalhe, né? O Vasco terá o Campeonato Brasileiro até o final do ano, torceremos pela permanência do time na Copa do Brasil, na Sul-Americana. E tem duas partidas que foram adiadas e que, em algum momento, elas serão encaixadas no calendário. Jogos contra o Juventude, em Caxias do Sul, e Bahia, em São Januário. Partidas que foram adiadas por conta desta carga atual e também a parada devido à Copa do Mundo. Não tivemos jogos por conta da Copa do Mundo de Clubes. Em algum momento, o Vasco terá que pagar esses jogos aí. Coisa de time grande mesmo, envolvido em várias competições. Já já tudo sobre o Paulo Henrique Ganso. Vídeo especial para você. Deu treta, hein? Pedrinho bloqueou o Jornal dos Esportes, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. E o Jornal dos Esportes, de maneira revoltada, relembrou matéria feita com o próprio Pedrinho, quando ele foi ao Japão representar o Vasco, ao lado do Felipe, ainda garoto, mirim, pelo Vasco da Gama. O Jornal dos Esportes relembrou que foi ele quem apelidou Roberto Dinamite, quando ele fez o gol contra o Internacional, garoto Dinamite explodiu. O termo resposta histórica foi dado também pelo Jornal dos Esportes. Enfim, o Jornal dos Esportes está tentando convencer Pedrinho a desbloquear tanto no Instagram quanto no WhatsApp. É um assunto polêmico. Porque muita gente diz, né? Pedrinho tem o direito de bloquear quem ele quiser, afinal de contas o número é dele, o Instagram é dele, enfim. É uma treta agora do Pedrinho com o Jornal dos Esportes. Paulo Henrique Ganso, torcedor. Guilherme Palese, o Guipa, mandou um vídeo especial revelando todos os detalhes dessa história aí. E aí, Brasil, coisa linda, que saudade de você, meu parceiro, época de cancelados, Guipa na área aqui. Obviamente que eu ia atender o seu chamado, o seu pedido, sobre trazer informação ao pessoal que está acompanhando aqui o seu canal, sobre a situação do Paulo Henrique Ganso, né? O Ganso brigou com o Renato Gaúcho no Mundial de Clubes, por mais que o Fluminense já tenha falado que nada disso importou, enfim, que está tudo resolvido. A informação que eu tenho e que eu dei na Rede TV nessa semana é que o sempre esperto e que sempre analisa o mercado, Fernando Diniz, viu essa movimentação e mesmo ele tendo saído do Fluminense, tendo sido demitido do Fluminense, ele saiu pela porta da frente e aí ele já conversou com o Mário Bittencourt e também com o staff do Ganso para saber qual que é a situação do atleta. O Ganso, mesmo com o Fluminense deixando claro que está tudo resolvido, já demonstrou interesse em deixar a equipe do Flusão
até porque ele vem sendo pouco aproveitado. E a gente sabe que na equipe do Vasco ele jogaria com toda a certeza, já que o Fernando Diniz adora o Paulo Henrique Ganso. Lembrando que o Paulo Henrique Ganso ele ficou afastado dos gramados por conta do problema no coração, tá voltando aos gramados aos poucos, sofreu com algumas lesões musculares, enfim, mas é um jogador que, com a bola no pé e com atletas em campo que vão correr por ele, ele dá conta do recado, tem muita qualidade, é um mágico. Então essa é a informação que eu tenho para vocês. Torcida vascaína que gosta do Ganso, vai torcendo aí que de repente o Ganso pode pintar. Tamo junto, valeu! Valeu, muito obrigado aí ao Guilherme Palese, ao Guipa pelo carinho com o nosso canal. Eu não sou a favor da contratação do Ganso, pelo seguinte, o Ganso seria um substituto do Felipe Coutinho. O Ganso não jogaria com o Felipe Coutinho. Se não jogava Felipe Coutinho e Payet, por que vai jogar Felipe Coutinho e Ganso? Sem condições, por conta da idade e da maneira que os dois jogam, né? O sacrifício na marcação, enfim. E o Vasco não tem que se preocupar em contratar, neste momento, um reserva para o Coutinho, porque o Vasco não tem 11 titulares, o Vasco não tem 11 grandes jogadores. Como pensar num 12º, num 13º, num 14º, se não temos 11? E no futebol atual você precisa ter 14, 15, 16. O Vasco não tem 11. Por quê? Você não começa o jogo e termina com o mesmo time. Uma certeza que a gente tem no futebol é que as substituições elas serão feitas. Essa é a certeza que a gente tem. Você nunca começa com 11 e termina com 11. As substituições elas acontecem, né? É por uma questão física, por uma questão técnica, por uma questão tática, por N fatores. O futebol é o único esporte dos grandes, esporte coletivo, em que você não termina o jogo com o mesmo time que inicia. Futsal, vôlei, basquete, handebol, você pode terminar o jogo com o mesmo time que você começa. Você começa com um time, com os seus melhores, que você considera, faz as substituições durante o jogo e no final você termina com o mesmo time que você começou, se essa for da sua vontade. O futebol não lhe permite isso. Então você precisa ter no banco de reservas, jogadores à altura da equipe que começou, para que você termine o jogo com a mesma qualidade que você iniciou a partida. E o Vasco hoje não tem 11. Então não dá para pensar em um grande reserva sem você ter um melhor lateral esquerdo, sem você ter um melhor zagueiro, sem você ter um melhor ponta. Então o Vasco precisa primeiro ter 11 para depois pensar em reservas. Pense nisso. Hoje, o futebol, você faz as substituições. 5. Quando eu comecei a acompanhar futebol, eram 2, depois 3 e agora 5. E todos os times fazem. Se você não tiver no banco jogadores do mesmo nível daqueles que começaram, você vai terminar a partida com um rendimento abaixo daquele que começou. E o adversário, fazendo as substituições com grandes jogadores, vai manter o mesmo nível do início ao fim. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.